Muito bem, vamos abrir a Bíblia Sagrada, vamos abrir no livro do profeta Chorão, ok? Profeta Chorão, considerado como profeta Chorão. Quem é o profeta Chorão? Jeremias, ok? Jeremias 9, versículo 23. Jeremias 9, verso 23. Jeremias, ele profetiza a destruição de Jerusalém e a invasão de Judá. O que vem a acontecer e se consumar lá no livro de Daniel e também demais profetas da época do cativeiro. Jeremias capítulo 9, versículo 23 e o versículo 24. Amém? Você encontrou, diga graças a Deus. Muito bem. Assim então, vamos ler o texto da palavra que diz assim: assim diz o Senhor, não se glorie o sábio em sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico na sua riqueza, mas quem se gloriar, glorie-se nisto, em compreender-me e conhecer-me, pois eu sou o Senhor, e ajo com lealdade, com justiça e com retidão, sobre a terra, pois é destas coisas que me agrado, declara o Senhor. Oramos. Senhor Deus e Pai, nós lemos uma pequena porção da Tua Palavra, e nós precisamos, Pai, que a Tua Palavra ela esteja dentro do nosso coração, e ela esteja gerando vida, meu Deus, em cada um de nós, pois nós nos achegamos a Cristo, Senhor, precisando e carecendo da Tua bondade, da Tua misericórdia, como aquela mulher que foi levada para ser apedrejada. Nós precisamos sim da Tua bondade sobre nós. Oramos, meu Deus, e pedimos, fala conosco, com cada um de nós, porque o Senhor sabe, meu Deus, a necessidade de cada um, como cada um entrou aqui nesta noite. Mas oramos, meu Deus, que ninguém saia daqui da mesma maneira e nem da mesma forma. Mas venhamos sair daqui, meu Deus, jubilosos, felizes, contentes, alegres em Cristo Jesus, pelo fato, meu Deus, de estarmos na Tua casa, meu Deus, e de nos alegrar quando o Senhor para nós prepara um banquete. Tira, meu Deus, nesse momento qualquer preocupação, ansiedade, que possa estar, porventura, ocupando o espaço da Tua palavra e aquilo que o Senhor deseja falar de maneira tão pessoal conosco, Pai. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém? Meus amados, eu considero que nunca um problema para a nossa vida vai ser um gigante, nunca vai ser um Golias, desde quando nós entendamos e compreendamos que quem é o nosso Deus, a capacidade do nosso Deus e o que o nosso Deus pode fazer. Se nós não conhecermos o nosso Deus, nós vamos ter problema sim, e nós vamos nos deparar com o problema e nós vamos nos aterrorizar, nós estaremos apavorados, porque nós estamos olhando para o problema e não conhecendo bem o nosso Deus. Às vezes nós nos especializamos nos nossos problemas, por quê? Porque nós não nos especializamos em conhecer mais ao Senhor. O texto aqui, ele vai dizer três tipos de pessoas. Vai falar sobre o sábio, sobre o forte e sobre o rico. O sábio, o forte e o rico. O texto diz assim, diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o rico nas suas riquezas, e nem o forte na sua força. Três tipos de pessoas. Então, ninguém deve se gloriar no que sabe, ninguém deve gloriar-se no que pode, e ninguém pode gloriar-se no que possui. São essas três características que Deus coloca aqui. Bom, se nós não podemos nos gloriar no que eu sei, no que eu posso e no que eu possuo, no que eu devo me gloriar? O texto vai nos trazer aqui uma resposta. Ok? No que nós devemos nos gloriar? No que nós devemos nos gloriar? Diga para a pessoa que está do seu lado, no que devemos nos gloriar? Ok? O texto ele vai responder para nós. E o texto traz uma resposta, irmãos, à pergunta que ela é difícil. Porque é o seguinte,
para a mente humana se gloriar em Deus, ele precisa conhecer a Deus, mas de que maneira e de que forma? Porque o texto mesmo diz, mas se glorie nisso, em conhecer-me. Deus está dizendo assim, se vocês querem se gloriar em uma coisa, se gloriem em me conhecer e saber que eu sou o Senhor. Se gloriar em conhecer a Cristo. Nos gloriarmos em conhecermos mais de Deus, de Cristo, do Evangelho, do seu poder, da autoridade do nosso Deus. Todas as pessoas ficarão temerosas, não conhecendo o Deus que tem, o Deus que serve. Então, meus amados, para a mente humana é difícil responder, até porque nós temos muito nosso achismo. Eu acho que é isso, eu acho que é aquilo, mas o que a Bíblia diz, o que a Bíblia vai falar? E para conhecermos a Deus, nós precisamos conhecer algumas coisas que a gente chama de atributo. Atributo a Deus, atributo é tudo aquilo que é peculiar a uma pessoa, que explica uma pessoa, que vai denotar alguma coisa a respeito daquela pessoa, ok? Então a primeira coisa, quem é Deus? Quem é Deus? O que Deus pode? Primeira coisa que nós vamos aprender e precisamos aprender, meus irmãos, é que Deus, Ele é autossuficiente, Deus é todo suficiente. A primeira coisa que nós precisamos analisar a respeito de Deus é a sua suficiência. E dentro da suficiência eu quero dizer o seguinte, que Deus não depende de ninguém. Deus não depende de ninguém. Para ser Deus, para Deus agir, Ele não precisa de ninguém. Ele pode agir sozinho. Ele pode agir de maneira independente. Ele não precisa de uma assinatura do presidente, do advogado, do juiz, do médico, de qualquer coisa. Ele não precisa da assinatura ou autorização de alguém. Deus é autossuficiente, Deus é suficiente. Ele por si só basta para agir, para fazer. A Bíblia diz o seguinte, agindo Deus, quem? Agindo Deus, quem? Então Deus é suficiente. Segundo Pedro, capítulo 3, 8, está escrito e registrado por Pedro lá, mas amados, não ignoreis uma coisa, que para o Senhor, um dia, para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Deus, meus amados, sendo suficiente, Ele não está preso ao tempo. Você está preso ao tempo, você tem prazo, você tem tempo a cumprir, a realizar um trabalho, uma tarefa, para se formar, para estudar, um trabalho, é isso, é aquilo. Você está preso ao tempo. E Deus não está amarrado a tempo nenhum. Deus, Ele não está limitado ao tempo, Deus é suficiente. A suficiência faz parte da pessoa de Deus, Ele é suficiente, por si só basta, e Ele não está preso ao tempo. Deus não está preso ao clima. Talvez algumas pessoas, elas sofrem prejuízos por causa do clima. Por exemplo, o agricultor, choveu demais e alagou a lavoura, ou não choveu, então a lavoura está comprometida. Deus, chovendo, não chovendo, fazendo sol, não fazendo sol, não vai afetar o plano de Deus. Deus nunca, meus amados, vai ficar atrelado, preso, amarrado, ou limitado por questão do clima, por questão do tempo. Nós podemos sofrer as intempéries. De repente uma chuva que bate, e de repente a chuva foi violenta, e destelhou a casa, deu um prejuízo, caiu um muro, e aí você fica aterrorizado. Deus, Ele não se abala com o tempo, com o clima, com o tempo decorrido. Deus não depende do clima, Deus não depende de nada. Às vezes as obras, estradas, construções, atrasam por causa do tempo. Não é problema para Deus, clima não é problema para Deus, tempo também de hora, tempo cronológico, também para Deus não afeta. Por quê, meus amados? Porque Deus, Ele é suficiente em tudo, Ele faz o que Ele quer, Ele tem o domínio nas suas mãos, Ele tem o governo nas suas mãos, Ele não responde a ninguém que é um ser superior, maior do que Ele. Ele mesmo diz que além de mim não há outro Deus, não tem nenhum maior, nunca houve antes dele e depois dele jamais haverá, Ele é único. Amém? Outra característica a respeito do nosso Deus que precisamos conhecer e devemos nos gloriar em conhecer a Deus, é a imutabilidade de Deus. O que quer dizer isso? Deus não muda. Deus não muda.
Não é porque eu quero que Deus mude, Deus vai mudar. Deus não muda, amém? Diga comigo, Deus não muda. Diga para você mesmo, Deus não muda. Por que você tem que dizer para você mesmo? Porque às vezes a pessoa pensa o seguinte: Deus mudou. Deus era tão bom comigo. Deus me ajudava tanto, agora Deus não me ajuda mais. Deus atendia a minha oração, agora Deus não me atende mais. Deus não muda, meu amado. Você pode mudar as circunstâncias pela qual você passa, uma batalha, um tombo, uma luta, uma dificuldade, um problema na saúde, um problema na vida financeira. Você pode até mudar, o teu humor pode mudar, o de Deus não muda. Deus não muda. Nada faz Deus mudar. Não existe, meus amados, em Deus, nem sombra, nem variação, nem mudança nenhuma. Deus não muda. Nós precisamos entender que Deus é o mesmo. Lá do passado é o mesmo Deus de hoje. Ele não é um Deus do Antigo Testamento e do Novo Testamento é um Deus diferente. Ele não muda, é o mesmo. O mesmo Deus que nas páginas do Antigo Testamento parece ser um Deus austero, e parece que no Novo Testamento é um Deus amoroso, é o mesmo Deus. É o mesmo Deus que teve misericórdia de Nínive, certo? E que teve misericórdia da tua vida também. Tanto lá atrás, quanto no presente. Ele continua sendo o mesmo Deus. Deus não mudou. O ser humano muda. As coisas mudam. Tem pessoas que o casamento, por exemplo, quando namorados, né? É um romance para cá, é amorzinho para lá, certo? Casou, passou o tempo, o casamento sofreu alguns desgastes e não tem mais amor, parece que foi-se. E agora o que acontece? Com Deus não. Deus não muda. Deus continua sendo o mesmo. As pessoas, eu era tão fiel a Deus, eu buscava a Deus e parece que Deus não está nem aí comigo, eu deixei Deus de lado. Eu sou você que está perdendo, nós é que perdemos. Porque Deus não muda, Ele continua sendo o mesmo. Certo? Ele continua sendo o mesmo. Imutabilidade é uma das suas características. Tiago nos escreve no capítulo 1, verso 17, que diz que toda boa dádiva, todo dom perfeito, vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não há mudança, nem sombra de variação. É o nosso Deus que não muda. E aquilo que Ele fala, também, irmãos, não muda, não passa. A Bíblia diz que passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não, porque é isso mesmo, irmãos, é de Deus. Deus fala, e a sua palavra e a sua pessoa não muda. Deus prometeu, Ele vai cumprir. Deus tem uma promessa para a tua vida, Ele vai cumprir. Você está debaixo de uma promessa de Deus, creia, você vai receber debaixo do tempo, da hora de Deus, do momento de Deus, Ele vai cumprir, mas Deus não muda, amém? Malaquias capítulo 3, verso 6, diz, porque eu, Senhor, não mudo. Eu, Senhor, não mudo, ou seja, Deus não mudou. Deus, irmãos, não é melhor esse ano do que o ano passado. Deus não está tendo um desempenho gráfico melhor esse ano do que o ano passado. Deus, irmãos, não tem essa. Deus, Ele é o mesmo. Por exemplo, no campeonato de futebol, um torce para um time, outro torce por outro. O time de repente está numa boa, o outro está ruim. E tem isso, tem esses altos e baixos. Mas com Deus não. Deus continua sendo o mesmo. Ele continua não perdendo nenhuma batalha. Ele continua ainda guerreando, batalhando e continua vencendo. O poder e a autoridade está na sua mão e Ele não muda. Ele não altera, jamais em circunstância nenhuma. Ele não muda, ok? Ele não vai ficar mais forte por crermos nele ou não. Ninguém crê em Deus. Não vai diminuir o poder de Deus. Digamos que ninguém mais no mundo comece a crer em Deus, e a humanidade começa então a se afastar, fica mais longe de Deus. Então Deus para isso precisaria então de pessoas que adorassem, para Ele ser forte, para Ele sendo popular, seria mais forte. Não, mesmo que ninguém creia, Ele é Deus, Ele é o Senhor. Com o seu poder, com a sua autoridade, Ele continua sendo o mesmo, Ele não altera. Na mitologia grega, alguns deuses, sim, quanto mais adorados eram,
mais força, segundo a mitologia, mais força eles teriam, mas o nosso Deus, ele não depende de ser adorado ou não, para ele ter força, para ele ter poder ou ter autoridade. Ele é todo poderoso, ele não depende de ninguém, certo? E ele não muda, ok? No mundo agrícola, com a mecanização, a revolução industrial, a tecnologia que evoluiu muito e cresceu, não melhorou Deus, ou não piorou Deus, ele continua sendo o mesmo Deus, certo? Tudo evoluiu, Deus não, porque Deus não precisa evoluir nada, ele já é Deus, ele já é o Senhor, ele já é grande, ele já é forte, ele já é poderoso, ele é todo poderoso, conforme diz a Bíblia Sagrada, ele é o El Shaddai, o Deus todo poderoso, desde o passado até os dias de hoje, e vai continuar sendo o mesmo, amém? Deus, irmãos, não precisa evoluir, Deus não precisa melhorar, Deus não precisa se qualificar para ser melhor, ele é top, amém? Ele é top, ele é Deus, ele é melhor, não tem melhor do que ele, e Deus não precisa porque ele é Deus, ele é o Senhor. Deus, ele é imutável, Deus, ele é completo, Deus, ele é pleno, amém? Hebreus capítulo 13, verso 8, diz que Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente, ok? Jesus não evoluiu quando estava na terra a ser alguém melhor, ele já nasceu, irmão, sendo Deus. Até eu gosto de dizer o seguinte, que Jesus, ele não nasceu, Jesus Cristo, ele não nasceu em Belém, mas pastor, está lá nos evangelhos dizendo que nasceu em Belém. Não, ele não nasceu em Belém. Em Belém, Jesus se fez carne, porque já existia antes. Ele já estava com Cristo, com Deus, desde da criação do homem, desde a criação da humanidade, desde a criação do mundo. A Bíblia diz lá no Gênesis, façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança, façamos é plural. Deus estava lá, Jesus estava lá, pré-existente. Ele apenas, meus amados, se fez carne, como nós vamos ver aqui. Deus também não envelhece, sua vida não aumenta, nem diminui. Ele não ganha novas forças ou perde a que possui, ele é eterno, ele é Deus, ele é soberano. Deus não amadurece, nem se desenvolve, ele não se torna mais forte ou mais fraco, mais sábio à medida que o tempo vai passando. Nós vamos nos tornando, à medida que o tempo passa, nós vamos nos tornando mais experientes, vamos tendo mais experiência, mais maturidade. Com Deus não, Deus não vai acrescentando com o passar dos anos, com o passar do tempo. Deus continua sendo o mesmo. O que muda, meu amado, sabe o que é? É o teu conhecimento a respeito dele. Quando você vai conhecendo mais, você olha como Deus é maravilhoso. Aí você vai conhecendo mais ainda, você olha, Deus é maravilhoso. Você vai conhecendo mais a Deus, aí você quer ter mais intimidade com Deus, mais relacionamento com Deus. E aí você descobre que Deus é mais poderoso do que você sabe, do que você imagina, ou do que você pensa. Deus é poderoso, irmãos. Na sua mão, na sua força, na sua capacidade. Ele é Deus, ele é o Senhor. A Bíblia diz que ele é poderoso. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que nós pensamos, do que nós pedimos. Ou seja, o seu poder não tem limite, não tem uma delineação em que Deus só pode chegar até ali, ele não pode ir além daquilo ali, não. Ele é Deus, ele é o Senhor. Ele não precisa de passar com o tempo, então ser mais experiente e mais capacitado. Também Deus não pode mudar para melhor, porque ele já é melhor. Ele já é perfeito. E sendo Deus perfeito, ele não pode mudar para pior ou mudar para melhor, porque ele já é perfeito. Deus é a perfeição, Deus existe em perfeição, e é o que ele deseja trabalhar na vida de cada um de nós, meus amados, para nos tornar cada vez mais parecidos, semelhantes a ele. Vamos lembrar que a Bíblia diz que quando Deus disse, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, esse é o projeto de Deus. Então nós mudamos, Deus não muda. Nós precisamos melhorar, Deus não. A Bíblia diz, no Salmo 102, verso 26 e 27, diz o seguinte, perecerão, a respeito da terra e o céu, diz, perecerão, mas tu permanecerás, envelhecerão como vestimentas o céu e a terra,
como roupa tu os trocarás e serão jogados fora, mas tu, ó Deus, permanece o mesmo, e os teus dias jamais serão fim. É algo, irmãos, a respeito do nosso Deus, que precisamos saber e conhecer o nosso Deus. É isso que o profeta diz, é isso que o profeta está nos ensinando, que é o que nós precisamos saber, é conhecer mais o nosso Deus. Não é, eu preciso conhecer mais os meus problemas, eu preciso conhecer a mim mesmo, né? Conheça a ti mesmo. Não, eu preciso conhecer mais a Deus. Quanto mais eu me conheço, mais eu me decepciono. Quanto mais eu tento conhecer a mim mesmo e entender a mim mesmo, mais eu vou me decepcionar. Quanto mais eu quiser conhecer as pessoas, mais dificuldade eu vou ter. Mas quanto mais eu conhecer a Deus, mais esperança eu tenho, mais confiança eu tenho. Menos os problemas serão tão grandes ou avolumosos, enquanto eu conhecer o meu Deus. Outra coisa sobre Deus, é óbvio que entendemos, mas sobre a sua imortalidade, Deus não morre. Deus não está, como alguns pensam, o velhinho lá em cima. Não existe o velhinho lá em cima. Deus não é velhinho. Deus não é alguém de cabelo branco, como estivesse já próximo à sua aposentadoria. Deus não envelhece, Deus não morre, Deus não termina. Na década de 60, surgiu uma teologia, alguns teólogos, 4 nomes, que encabeçaram a teologia, né, a chamada teologia radical, e que disseram assim, Deus morreu. Não que morreu assim, mas eles de alguma maneira tentaram expressar que não tem mais necessidade de ter Deus, que a humanidade vive agora sem Deus, que não existe uma necessidade de uma presença de Deus na humanidade, e que Deus é apenas alguma coisa na mente das pessoas. Inclusive saiu um filme, né, sobre Deus não está morto, e 2 desses teólogos, que Altzer e Hamilton, encabeçaram produzindo isso, mas graças a Deus essa teologia não criou raízes nenhuma e morreu, e ninguém crê nisso, graças a Deus. Deve ter uma minoria quase que desapercebível, que realmente, irmãos, Deus, Ele é real, Ele não morre, Ele jamais vai morrer. Agora, deixa eu dizer uma coisa, isso é óbvio que Deus não morreu, mas para alguns parece que Deus nem existe. E sabe quando que parece que para você pode ser que Deus morreu? Quando você age como se Deus não existisse mais, que Ele não pudesse fazer nada por você. E aí você diz, não vale a pena orar, não vale a pena jejuar, não vale a pena buscar, mas que morreu. A minha vida espiritual, na realidade, que morreu. O meu relacionamento com Deus é que morreu, mas Deus não morreu, Ele está vivo. Mas algumas pessoas agem como se Ele tivesse morto, então eu não vou buscar a Deus, eu vou fazer do meu jeito, eu vou lutar das minhas forças, eu vou batalhar com a minha sabedoria, com o meu entendimento, com o que eu tenho, com o que eu posso, exatamente o que Jeremias está dizendo, exatamente o que Jeremias vai ensinar, exatamente aqueles que porque são ricos, ou porque têm sabedoria, ou porque têm força, e se gloriam nisso. Aí o profeta vai dizer, mas se glorie no Senhor, em conhecer o Senhor. E às vezes, meus amados, nós aqui estamos vivendo como se Deus estivesse morto, como se Deus não mais existisse para a nossa vida, porque nós supervalorizamos os problemas, as situações, as notícias, as crises do mundo, e a gente fica focado na crise, fica focado nisso, naquilo, naquele outro, e deixamos de focar em Deus, enquanto que realmente o que nós devemos é focar a nossa vida em Cristo Jesus e é em Deus, amém? Amém? Em nome de Jesus, Ele não morreu, Ele não pode morrer para nós, amém? Mas deve estar vivo no nosso coração, amém? Jesus morreu, foi sepultado, mas ao 3º dia Ele ressuscitou. Ele deve estar ressuscitado no nosso coração a cada dia, amém? Bem vivo, bem vivo, bem vivo na nossa vida. Às vezes está meio apagado. Às vezes nós deixamos Deus como que numa UTI, quase morrendo, quase desaparecendo, entubado. Olha, meu Deus não está fazendo nada, meu Deus está fraco. Não, na realidade eu não conheço o meu Deus. E o que nós precisamos, meus amados, viver é um despertamento espiritual de conhecer o nosso Deus. Amém? De conhecer quem Ele é, conhecer como é o nosso Deus. E aí não queira você querer explicar, como por exemplo, chegam as perguntas de criança, né? Criança chega e pergunta, né? Quem é que criou Deus? Como é que Deus nasceu? E aí você vai querer explicar para a criança. Meus amados,
Não se explica Deus. Tem um hino que fala isso. Não se explica Deus. Deus é eterno. Ele não é um ser produzido. Ele não é um ser fabricado ou fecundado. Como uma das heresias do primeiro século. Dizer que Jesus ele era apenas um ser, mas ele não era Deus. Não, Jesus é Deus. Né? É Deus encarnado, ele se fez carne. Conforme disse para vocês, em Belém, Jesus se fez carne. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14, lá vai dizer, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. E o texto diz, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória como a do unigênito do Pai. Por isso que João escreve o seu evangelho, para combater heresias da época, que está dizendo o seguinte, Jesus não é Deus. Hein? Mas ele se fez carne e habitou entre nós. Amém? Outro tópico dessa mensagem, que eu quero compartilhar com vocês, a respeito do nosso Deus, irmãos, é que Deus é invencível. Amém? Deus não perde. Ele sempre vence. Aonde está a história em Deus, ele sempre vence. Aonde Deus está na história, ele sempre vence. Ninguém é páreo para lutar com Deus, combater com Deus. Não existe Deus nenhum, porque não existe outros deuses. Os deuses que existem são fabricação do ser humano, da mente humana, mas Deus não é um Deus da mente humana, como dizem aqueles que são ateus e que creem no ateísmo. Eles creem em alguma coisa, eles creem no ateísmo. Mas, meus amados, Deus não perde, Deus não vence, Deus sempre vence. Deus, ninguém é páreo para Deus. O ateísmo diz o seguinte, que Deus é criação do homem, não é, ele é real, ele é verdadeiro. Tivemos um encontro com ele, no momento de oração você sente a sua presença, você louva, você adora, você sente algo extraordinário, de repente você está buscando em Deus, você recebe o revestimento do Espírito Santo, você é batizado com o Espírito Santo, você sabe que aquela experiência, ela não é normal e não existe na face da terra, não existe algo que possa comparar, meus amados, e no nosso coração nós recebemos algo extraordinário de Deus, extraordinário, e Deus, meus amados, ninguém consegue vencer a Deus, não existe, a ciência não vai vencer a Deus, jamais. A Bíblia diz que está ordenado o homem morrer, está ordenada a morte sobre o homem. Eu sei que a ciência luta e batalha para tentar reviver o ser humano, ou para dar longevidade ou vida eterna para o ser humano, é impossível, por mais que a ciência venha evoluir daqui a 100 anos, daqui a 4.000 anos, daqui a 100.000 anos, ainda que consigam fazer coração artificial, pulmão artificial, rim artificial, uma memória excelente artificial, mas jamais vai conseguir tirar aquilo que Deus já decretou. É da parte de Deus, Deus é maior e ninguém vence a Deus. Meus amados, eu aprendo cada dia a mais. Aqui na terra nós somos vencidos, porém ninguém vence a Deus. Eu lembro que ensinei os meus 3 filhos a jogar xadrez, e ensinei os 3 e a Luciana também ensinei. Eu lembro que eu deixava os meus filhos vencer uma partida, sempre deixei vencer no jogo de xadrez. Sempre deixava ganhar, para motivá-los, né? Para não desmotivar, mostrar, eu sei, eu sou o cara, e aí acaba desmotivando. Nunca ganho, não tem graça. Deixava eles ganhar. Porém, eu percebi o seguinte, que o Thiago começou a sair bem. Começou a sair bem no jogo de xadrez. Digo, bom, eu já não consigo mais levar nesse nível, agora vai ser no nível maior com ele. E aí eu comecei a perceber que o seguinte, eu já estava perdendo algumas partidas para ele. Os meus filhos não eram páreo para lutar, para jogar xadrez comigo. Mas quando eu ia jogar com o Thiago, eu já percebi que o guri conseguia me ganhar. No último futebol do papai, eu levei um tabuleiro para aqueles que não conseguem correr atrás da bola, né? Tem a turma que vai no futebol do papai e vai para torcer, né? Tem os que vão lá só para assar o galeto, fazer, né? E muitos vão para solidarizar, né? Para levar uma fralda, ajudar, enfim, para estarmos juntos. É tão gostoso aquele momento ali. E eu, como não jogo, né? Porque se eu jogar, ninguém mais pega a bola. Então,
Se eu entrar no campo, meus irmãos, eu botar o pé na bola, eu já tenho que ir para o hospital lá botar uma tala. Então eu levei o jogo de xadrez. Aí o Thiago jogou comigo essa última vez e ele me ganhou. Eu digo, bom, então não dá para brincar com o Thiago nessa área aí. Mas eu vejo, irmãos, que a gente pode evoluir até um tempo. A gente pode crescer até um tempo. Mas com Deus não dá. Não dá nem para brincar com Deus. A gente nunca vai vencer a Deus. E aí nós precisamos o quê, meus irmãos? Nós precisamos nos humilharmos diante de Deus. Conhecer cada vez mais, buscar mais intimidade com Ele. E quanto mais você conhecer a Deus, mais apaixonado você vai ficar por Ele. Amém? Quanto mais você se aproximar do Senhor Jesus, mais apaixonado você vai ficar por Ele. E diga, irmãos, é uma dependência de Jesus. É uma dependência, você não consegue ficar longe. Por exemplo, domingo como é difícil a gente ficar sem estar no culto. É difícil estar em qualquer outro lugar e ficar em casa. Domingo é um dia precioso, nós queremos estar junto com os irmãos e adorar a Cristo. E é tão bom nós conhecermos a Deus, sabe? É tão precioso, é tão glorioso. A própria presença de Deus, irmãos, ela marca. E eu lembro do texto que está lá em Samuel, 1 Samuel, quando a arca foi levada para a batalha, em que os filhos de Eli, Ofni e Finéias, desobedecendo a Deus, Deus deixou eles de lado. E ali eles perderam a batalha. Levaram uma arca para ver se restauraria alguma coisa. Mas não adiantou porque eles estavam em pecado. Não adianta coisa santa andar com quem está em pecado. Não vai trazer resultado, não vai trazer uma mudança se estiver em pecado. Mas aquele que no seu coração buscar ao Senhor de maneira sincera, de maneira com sede, com vontade, irmãos, Deus há de ter misericórdia e há de estender a mão. Mas o que aconteceu com Israel? Eles perderam a batalha. Ofni e Finéias morreram. Eli também, quando soube da notícia, caiu da cadeira e acabou morrendo também. A arca foi tomada e a arca foi levada então pelos filisteus. Eles olharam aquela arca lá, quem sabe pensaram, olha, tem ouro aí, tem prata, tem coisa de valor aí dentro dessa arca. Na realidade ali, irmãos, demonstrava e simbolizava o quê? A presença de Deus. A Bíblia diz que eles colocaram aquela arca no templo de Dagon. Dagon era o deus dos filisteus. E nós precisamos entender que as guerras na época não era apenas guerra de soldados. Eles consideravam como guerra de deuses. Quando uma nação vencia a outra, dizia o seguinte, o nosso Deus é que venceu. Porque eles entendiam que era numa dimensão espiritual maior, em que os deuses duelavam através dos soldados lá embaixo. Então, quando uma nação perdia, na realidade era exaltado o Deus daquela outra nação. Era assim que era considerado na antiguidade. Então, agora eles estão felizes, os filisteus ganharam a guerra, eles colocam a arca, que ali tem a presença de Deus, na casa de Dagon, no templo de Dagon. A Bíblia menciona que no dia seguinte, foram entrar no templo de Dagon e encontraram Dagon, ele de bruço, caído com o rosto em terra. Foi o primeiro recado de Deus, primeiro recado que Deus mandou. Eu acho tão interessante, irmãos, que Deus vai falando. E Deus falou com os filisteus, que não queira comparar Dagon com o nosso Deus. Dagon caiu, eles fizeram o seguinte, eles levantaram Dagon, colocaram de novo no seu lugar e deixaram a arca ali. No segundo dia, ao amanhecer, Dagon agora caiu, quebrou as mãos, quebrou a cabeça e ficou só o tronco. Meus amados, não tem ninguém maior que o nosso Deus é invencível. E aí começou agora a haver pragas sobre a vida deles, e mais pragas, e úlceras, e mais pragas. Eles perceberam que realmente, olha, com o Deus do povo de Israel, não dá. E então o que aconteceu? Eles enviaram aquela arca. Eles tentaram se desfazer daquela arca. E assim foi, a história vai narrar lá em Crônicas, que a arca vai, e aí eles têm paz, porque a presença de Deus não deveria estar naquele lugar. Às vezes nós pensamos o seguinte, a presença de Deus está em qualquer lugar. Sim, Deus ele é onipresente, ele pode estar em qualquer lugar. Mas tem lugares, irmãos, que Deus não tem prazer.
Vamos lembrar que Jesus, por exemplo, ele gostava de estar em uma casa em Betânia, chamada, uma localidade, uma aldeia chamada Betânia, a casa de Lázaro, Maria e Marta. Jesus gostava de estar lá. Há lugares que eles atraem a presença de Deus, e Deus gosta de estar. A nossa casa deve ser o lugar onde Deus gosta de estar, em que nós atraímos a presença de Deus através da adoração, através do nosso coração quebrantado, porque a Bíblia diz que Deus mora e Deus habita com os quebrantados e os contritos de coração e de alma. Como é que está o nosso coração? A nossa alma. Tem lugar, habitação para Deus? Ah, mas se a casa ela é cheia de orgulho, de arrogância, de soberba, Deus não habita no meio da arrogância e da soberba. Até porque a Bíblia diz que Deus resiste aos soberbos e aos arrogantes, e Ele dá graça aos humildes. Então não é em todo lugar, mas há lugares que, existem alguns lugares que eles são mais aprazíveis a Deus e que Ele gosta de estar, e deve ser assim a nossa vida, cultivar um ambiente, amém? Para o Espírito Santo de Deus agir, atuar e operar, ok? Então, meus amados, não tem como alguém querer fabricar um Deus, o meu Deus é maior do que o Deus dos céus e da terra, não existe. Paulo, quando ele chega em Atenas, ele olha um lugar cheio de idolatria, e ele olha lá um dos nichos, e ele vê que está vazio, diz, olha, esse aí é o meu Deus, porque tinha vários deuses ali em cada nicho, mas naquele ali estava vazio. Diz, olha, esse aqui é o lugar do meu Deus, porque o meu Deus, ele não é fabricado por mãos humanas. O nosso Deus, ele não é fabricado por mãos humanas. O nosso Deus, ele não precisa ser carregado. Salmo 115 diz que algumas pessoas adoram a ídolos que têm olhos e não vê, têm ouvidos, mas não enxergam, que têm mãos, mas não apalpam, têm pés, mas não caminham. O nosso Deus, ele não precisa ser carregado. O nosso Deus, ele não precisa ser conduzido, mas ele tem um lugar, amém, a qual o Senhor Jesus disse que Deus faria no nosso coração a habitação, amém? E que nós seríamos morada do seu Espírito, amém? Ao nosso coração somos o templo do Deus vivo, amém? Somos o templo do Espírito Santo, amém? Não existe Deus maior. Quando nós lemos o livro de Gênesis, por exemplo, nós vamos encontrar que no Egito houve 10 pragas. Não eram pragas por ser pragas, mas eram na realidade, era um duelo também, Deus mostrando que é mais forte que os deuses que havia no Egito. Eles acreditavam que o rio Nilo era um deus, eles adoravam. Primeira praga contra o Nilo. E aí começa a vir outras pragas, e mais pragas. Cada praga era uma das divindades que os egípcios acreditavam. E a última atinge os primogênitos. Inclusive na casa de Faraó, porque Faraó era considerado um deus. E o filho do Faraó seria também um deus depois da sua morte. E Deus estava dizendo que ele é maior. Meus amados, essa é a grande prova do nosso Deus, amém? Em nome de Jesus, porque o nosso Deus, ele é maior. Romanos 10, 11 diz, porque a Escritura diz, todo aquele que nele crê, não será confundido, amém? Quem crê no Senhor Jesus, quem crê no nosso Deus, e crê que Ele é maior, que Ele é poderoso, jamais vai ser confundido, amém? Porque, meus irmãos, o nosso Deus é poderoso, Ele ainda caminha sobre as águas, Ele caminhou sobre as águas da Galileia, do mar da Galileia, Ele ainda continua a fazer Ele continua tendo o mesmo poder, a mesma autoridade. É Ele que se levantou e mandou o vento se acalmar, o vento parar, é o mesmo poder Ele tem. Nós, meus amados, precisamos conhecer mais e mais o nosso Deus, conhecer o seu poder e conhecer a sua autoridade. Às vezes fica olhando o céu, vislumbrado, quantas estrelas, tudo obra das suas mãos. O céu, como é lindo quando está aquela cor tão bonita e tão linda, você fica admirando que paisagem tão linda. Meus amados, há algo demonstrando, meus amados, que são obras do Criador. Porém, toda essa beleza que nós vimos, a Bíblia diz que um dia, que o nosso Deus, Ele é poderoso, e diz lá em Isaías 34, verso 4, as estrelas dos céus serão todas dissolvidas, e os céus se enrolarão como um pergaminho antigo, e todo o exército dos astros cairá como folha seca da videira e da figueira. Para Deus, irmãos, que é todo poderoso, Ele pode fazer tudo isso, enrolar e nada mais existir. Tudo existiu com a sua palavra, com o seu poder, com o seu agir, amém? Mas eu quero findar essa mensagem, falando também, irmãos, outra característica do nosso Deus, é sobre o seu amor.
sobre a sua misericórdia, que os seus propósitos não mudam, as estações mudam, os tempos mudam, o ser humano também muda, e tem mudado o ser humano. Parece que o ser humano de hoje é pior do que do passado. Parece que no passado as coisas eram até melhores, embora a Bíblia diz, não considereis e nem dizeis, os dias do passado eram melhores. Mas parece, irmãos, que o mundo está caminhando para um funil em que vai acabar com tudo. Nunca se viu tanta maldade, tanta crueldade, nunca se viu tanta injustiça, nunca se viu tanta situação. E o mundo está indo de mal a pior. Por isso que a nossa esperança está em Deus. Amém? A nossa esperança está no Senhor Jesus. Amém? O seu poder não muda. Ok? Tanto o seu poder quanto a sua autoridade. Ok? E eu acho tão lindo o seguinte, nosso Deus sendo tão grande, sendo invencível, sendo poderoso, ok? Sendo suficiente, sendo um Deus tão grande, Ele decidiu amar, e decidiu perdoar, e decidiu mudar a nossa vida. Eu acho tão lindo, meus irmãos, que um Deus assim tão grande, tão poderoso como o nosso, se importa com criaturas miseráveis e inúteis, como nós. Se interessa por a gente, e Ele poderia simplesmente nos esmagar, como nós esmagamos, quem sabe, uma formiga, e que nada é para nós. Assim, poderia o nosso Deus fazer com a humanidade, porque cada vez mais o ser humano que Deus criou para o louvor da sua glória, cada vez mais o ser humano vai para mais longe de Deus, esquece dele, acha que ele está morto, não se relaciona mais com ele, cada vez mais vai se distanciando de Deus e vai se aproximando mais do seu egoísmo, vai pensando mais somente em si. E aí o nosso Deus poderia simplesmente agir como qualquer um de nós, no momento de fúria, de brabeza e de indignação. Simplesmente Deus poderia pisar em cima da gente e esmagar. Mas Ele decidiu nos amar. E quem consegue fazer isso? Quem consegue amar você, meu amado? Se você lembrar os teus pecados, aquilo que você já cometeu, aquilo que você já fez, aquilo que você já realizou na sua vida, você se achar realmente indigno, mas o que Ele fez por você, Ele te amou. Sabe o que é isso, meus irmãos? Romanos capítulo 5, verso 8 vai nos dizer, mas Deus dá prova do seu amor para conosco, em que quando nós ainda éramos pecadores, Cristo morreu por nós. Quando éramos ainda pecadores, não é quando nós éramos santos, não é quando nós éramos bonzinhos e começamos a adorar Ele, ir na casa dEle, e chegar, não, quando a Bíblia diz quando éramos ainda pecadores, vivíamos longe, distante, éramos inimigos de Deus, mas pelo contrário, o que Deus fez para conosco, Ele decidiu nos amar, e o que Ele deseja em cada um de nós, irmãos, que na nossa vida e no nosso coração, buscamos conhecê-lo mais e mais. E cada vez que nós conhecermos mais e mais, nós vamos chegando mais perto da sua santidade, e nós vamos ter aquela visão como Isaías, quando ele vê a Deus, e ele vê a glória de Deus, e ele diz, Deus, eu habito no meio de um povo de impuros lábios, eu sou homem de impuros lábios, sabe? E a Bíblia diz que ele viu um anjo então tocando, pegando uma brasa do altar e tocando nos seus lábios e purificando. Eu creio, irmãos, que é isso que nós precisamos, ver mais a Deus, a glória de Deus. Então vamos reconhecendo mais a nossa miséria e o nosso pecado. O que acontece com o ser humano, ele já não se acha mais pecador, ele não se acha mais errado, porque ele não tem mais, ele não está tendo mais revelação da glória e da presença de Deus. Ele vai pecando, ele vai aumentando a sua capacidade de pecar, e inventa pecados novos, talvez se existissem, porque ele não conhece a Deus. Porque no momento que ele se aproximar mais de Deus, então ele vai reconhecendo quão pecador ele é. Quanto mais se aproximando de Deus e tendo entendimento de Deus, mais ele vai reconhecendo que ele é indigno de estar na presença de Deus. E vamos lembrar, meus irmãos, que o nosso Deus é tão misericordioso. Embora que a Bíblia diz que Ele não se arrependa. Existem alguns textos na Bíblia que parece que é um conflito dentro da palavra, mas não. Por exemplo, Balaão disse, lá em Números 23, 19, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso Ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Meus amados, Isaías 40, verso 28, não sabes e não ouviste que o eterno Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa nem se fadiga, é inescrutável o seu entendimento?
E a Bíblia vai dizer, meus amados, que no nosso Deus, Tiago vai mencionar, que no nosso Deus, Tiago 1,17, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. A verdade, meus amados, a verdade de Deus não muda, os caminhos de Deus não mudam, certo? Agora, Salmo 33, verso 11, diz, mas os planos do Senhor permanecem para sempre, e o propósito do seu coração por todas as gerações, ok? Agora, o que quer dizer, irmãos? Que aquilo que Deus planejou, Ele vai executar, aquilo que Ele disse que vai fazer, Ele vai cumprir, aquilo que Ele planejou desde a eternidade, ok? Vai se realizar no tempo certo, ok? Agora, lá em Gênesis 6,6, diz o seguinte, então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a face da terra, e pesou-lhes o coração. O texto diz que Deus arrependeu-se. Mas também Malaquias diz que Deus não é homem para que se arrependa. O texto que nós lemos anterior de Jeremias também diz que Deus não se arrepende. Interessante que 1 Samuel 15 também diz, aquele que é a glória de Israel não mente, nem se arrepende, pois não é homem para se arrepender. Mas no mesmo capítulo de Samuel, no versículo 11, diz o seguinte, arrependo-me de haver posto Saul como rei, porquanto deixou de seguir-me e cumprir as minhas palavras. Então Samuel se contristou e toda aquela noite clamou ao Senhor. Interessante que o texto está dizendo o seguinte, que Deus se arrependeu. Mas alguns versículos depois diz que Deus não é homem para que se arrependa. Mas interessante que o povo pediu um rei, e Deus disse que eles não deviam pedir um rei. Deus deu um rei para eles, segundo o coração deles. Sabe o que entristece o coração de Deus, irmãos? Quando nós pedimos certas coisas, pela nossa própria vontade, e não pelo coração de Deus. Aí nunca vai dar certo. Nunca vai dar certo. Às vezes as coisas elas não estão dando certo para você, sabe por quê? Porque Deus te ama. Porque tem certas coisas, se Deus responder a tua oração, vai te prejudicar. E você não sabe a demanda de prejuízo que você vai ter lá na frente. Então Deus sabe o que Ele responde. Ele sabe o que é melhor para você. Ele tem cuidado de você. A Bíblia diz, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Até uma oração que Deus não está respondendo, você deve dizer, Deus, muito obrigado porque Tu não respondeu ainda. Já orei, Tu sabe o que Tu faz. Tu sabe o que é o melhor. Tu conhece todas as coisas. O Senhor conhece o ontem, o Senhor conhece o hoje e o Senhor conhece o amanhã. Lá em Jonas capítulo 3, diz, e Deus viu a obra deles, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha anunciado que faria a eles. Pô, mas a Bíblia não diz que Deus não é homem para que se arrependa? E Deus se arrependeu, é que houve o que, meus irmãos? Uma mudança, e exatamente aquilo que Deus estava desejando, e esse é o projeto de Deus. Deus tem um projeto. Deus tem um projeto sobre a face da terra. A Bíblia diz que Jesus vai voltar, Ele vai levar a sua igreja. Muitos serão condenados, muitos irão para a perdição. Esse é o projeto, já está pronto, já está tudo, o dia já assinado, o momento, tudo pronto. Porém, irmãos, a Bíblia diz que Deus espera que alguns se arrependam. Então é nossa parte entender e compreender a dimensão, a grandeza, o poder do nosso Deus, e entender também o seu amor, que Ele quer só o seguinte, chegue a mim, vinde a mim, os que estão cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei, que nosso coração se volte para Ele, das práticas que estavam sendo realizadas e feitas, que são contra o seu querer e a sua vontade, e à medida que a gente vai conhecendo a Ele, nós vamos nos aproximando dEle, nosso coração vai sendo transformado, porque vai tirando todo o lixo, e vai colocando a sua graça, a sua misericórdia, a sua bondade plantada na nossa vida. Deus tem um propósito na sua vida, amém? Deus tem um propósito perfeito para com você, assim como Ele é perfeito. O plano que Ele tem para com você, para com a tua casa, é perfeito. E o que Ele deseja para você, não é o que você está vivendo, é algo maior, é uma dimensão maior. Mas o que nos falta é entender quais são os seus planos. Você já perguntou, Deus, quais são os teus planos na minha vida? O que tu queres da minha vida? Você quer saber? Vai conhecer mais a Deus, precisamos conhecer mais ao Senhor. Amém? E eu quero finalizar, meus irmãos, lendo um texto que diz, em Oséias 6,3, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Daniel 11:32 também, o povo que conhece o seu Deus se esforçará e fará proezas. O povo que conhece o seu Deus se esforçará e fará
proezas. É isso que o nosso Deus tem para nós, amém? Eu convido vocês para nós ficarmos em pé, nós vamos orar a Deus. Se nesta noite você entrou perguntando o que Deus tem para a minha vida, o que Deus quer para a minha vida, eu te respondo com base na palavra de Deus. Deus tem para a tua vida o melhor. O que Deus deseja para você é o melhor. Só que às vezes o melhor de Deus não é o confortável para nós. O Senhor diz: eu sei que plano tem de vocês. São planos de bem e não planos de mal. Deus tem um projeto com a tua vida. Mas o que está acontecendo? Você pode perguntar: pastor, o que está acontecendo na minha vida? O projeto não está bom. Meu amado, você não é um projeto ainda acabado. Deus está tratando, Deus está melhorando. Vamos conhecer mais o Senhor, mais a palavra, e a gente vai crescendo. Cada culto, cada aprisco, cada discipulado, cada ministração é mais um pouquinho de Deus. E aí Deus vai nos conduzindo. A gente vive uma vida inteira no Egito, né? Uma vida inteira como os hebreus lá no Egito. Eram prisioneiros, eram escravos. E a gente sai do Egito, mas sai ainda com a mentalidade escrava. E esse é o nosso problema, de nós não conhecermos a Deus. Se eles conhecessem muito a Deus, assim que eles saíram do Egito, se eles conhecessem realmente ao Senhor, a vida deles ia ser mais fácil no deserto. O deserto não ia durar 40 anos, ia durar apenas 40 dias. 40 dias, aliás, até 20 dias. Eles levaram 40 dias para ir, visitar a terra e voltar. 40 dias. Um dia para cada ano. Essa foi a profecia. Hoje é só em 20 dias. E por que as coisas não acontecem tão rápido? Porque Deus está fazendo um processo de melhoramento na tua vida e na tua alma. E o que eu preciso, pastor, fazer? Conheça mais o Senhor. Quanto mais você conhecer ao Senhor, mais forte você vai estar, mais fortalecido você vai estar, e mais você vai conseguir enxergar a tua Canaã, a tua terra prometida, aquilo que Deus tem para você. Quanto mais perto de você, mais você vai tendo a mente de Deus, a mente de Cristo. O apóstolo Paulo ele vai dizer isso, que nós temos a mente de Cristo. Esse é o grande problema de muitos cristãos. Eles não têm a mente de Cristo. Eles estão congregando, eles servem a Deus numa congregação, numa igreja, mas lhes falta a mente de Cristo. Às vezes até tem um título, ele é obreiro, ele é diácono, ele é presbítero, ele é líder disto, ele participa de tal ministério dentro da igreja, mas ele não tem ainda a mente de Cristo. E aí vem, e aí luta, e aí batalha, e parece que as coisas nunca têm fim. Meus amados, quem tem a mente de Cristo pode passar um grande deserto, mas ele está tranquilo, porque Jesus também passou um deserto, mas ele sabia que o seu deserto estava com os dias contados, ele sabia que seria tentado, ele sabe tudo. Quem tem a mente de Cristo, ele consegue visualizar, e quanto mais nós conhecermos a Deus, nós temos a mente de Deus, nós temos o entendimento do nosso Deus, as provas, meus amados, terão uma outra conotação para a nossa vida. Nós nunca vamos ver como provação, mas iremos enxergar como uma promoção. Amém? 2 Crônica 7,14. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, me buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. E outras promessas prosseguem a partir dali. Mas a decisão e o querer dessa entrega parte do nosso coração, de querer entregarmos totalmente ao Senhor e obedecer a sua palavra. O que você tem falhado que precisa colocar diante do altar hoje? O que você precisa rever na tua vida, que o Espírito Santo, Deus vai falando por intermédio da sua palavra, que você precisa reaver, e você precisa hoje fazer esse conserto, dizer: eu quero hoje, quero mudança, eu quero conhecer mais o meu Deus. A Bíblia diz, meus amados, que Ele é fiel e justo para nos perdoar. Se nos voltarmos para o Senhor, Ele é fiel e Ele é justo para nos perdoar. Amém? Meus amados, Ele é fiel. E o Senhor Jesus Cristo,
Ele não muda também, Ele é Deus, Ele é o Senhor. A Bíblia diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém? Que prossigamos em conhecer o Senhor. Nós vamos louvar.